Você vai assistir nesta edição do Jornal Mãe de Deus Notícias. Exposição de alunos da Universidade Federal do Pará resgata a história de Capanema. Candidato Beto do São José agradece a votação expressiva mesmo não se elegendo. Cartório Eleitoral avalia eleições municipais em Capanema. Tudo isso você acompanha a partir de agora no seu Jornal Mãe de Deus Notícias. Boa noite, iniciamos esta edição do Jornal Mãe de Deus Notícias falando de solidariedade para você. O Abrigo Santo Antônio está precisando de fraldas geriátricas de qualquer tamanho. Olha, se você quiser ajudar, você pode deixar a sua doação lá no Abrigo Santo Antônio, diretamente lá no Abrigo Santo Antônio, ou se você preferir, passa aqui na secretaria da paróquia com a Terezinha e deixa a sua doação. Você ainda tem mais uma opção, é deixar aqui na portaria, na entrada da Arte Sacra, a nossa loja de artigos religiosos, que fica aqui ao lado da TV Mãe de Deus, no anexo também a Rádio Antena C, aqui na Dom Pedro II, tá? Abrigo Santo Antônio está precisando de fraldas geriátricas. Ajude a manter essa importante obra social mantida aqui pelos frades capuchinhos pela paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Gente, vamos falar de exposição, vamos falar de história, de cultura, de religiosidade. Os alunos da Universidade Federal do Pará realizaram uma importante exposição que resgata justamente essas dimensões culturais aqui da nossa cidade. A primeira turma do curso de História da Universidade Federal do Pará realizou uma exposição, onde o objetivo era resgatar os diversos valores históricos, culturais e religiosos de nossa cidade. Essa é uma atividade do estágio 4, que ele é ambiente não escolar, no qual foram propostos alguns temas para a gente apresentar aspectos da cidade de Capanema. No caso, envolvendo cultura, economia, sociedade, envolvendo ritos de morte, que é uma da outra equipe, e cemitérios. São temas diversos, que pincelam parte da história de Capanema, fazem um geralzão e apresentam isso à sociedade. Agora, especificamente, o teu grupo aqui está apresentando o quê? Nós fizemos um trabalho sobre Capanema, economia, cultura e sociedade no século XX. E aí a gente faz um geralzão, do que é Capanema no contexto do 20. Então a gente fala do momento econômico, aquela questão das fábricas que funcionaram aqui, fala da questão da economia da malva, que foi muito forte aqui no contexto de 60, 50 e 70 também. Fala um pouco da Cibrasa, fala um pouco sobre o ambiente, por exemplo, da Praça Magalhães Barata, que é um ambiente, por muito tempo, tido como um ambiente elitista, onde a vida cultural e social de Capanema, ela permeia esse espaço aqui. E fala um pouco da sociedade capanemense, essa transformação ao longo do século XX, e aí fala de uma mudança de mentalidade, fala da questão do próprio comportamento dentro desse espaço, As pessoas se reinventam no tempo e na cidade. Pela manhã teve um evento bom, No caso, vários alunos aqui da Escola Maria Amélia presenciaram o evento, outras pessoas que passavam por aqui também viram. Gostaram muito, porque é um momento de tu ter um contato com a história da tua cidade, que Capanema é muito carente, desse tipo de evento que venha a apresentar a história da cidade de uma maneira mais pontual, acadêmica, científica. Então, nesse sentido, a recepção foi muito boa por parte dos que vieram aqui prestigiar o evento. Vários estándares foram espalhados pela Praça Magalhães Barata, no centro de Capanema. Um dos aspectos destacados na exposição foi o religioso, pela sua presença marcante no povo capanemense. Escolhemos o tema falar um pouco sobre a religiosidade, já que é um tema proposto também dos nossos trabalhos final de conclusão de curso. E aí nós procuramos fazer um roteiro turístico e religioso no município de Capanema, incluindo Frei Hermes, a festa Perpétuo Socorro e também Corpus Christi, que faz parte da identidade cultural material. E aí a gente vem tentar entender um pouco sobre essa cultura, resgatar um pouco dessa cultura, apesar de existir pessoas que já escrevem sobre isso, mas resgatar e sair do ambiente acadêmico, sair de sala de aula e também convidar a comunidade estudantil e aquelas pessoas também que não fazem parte da comunidade estudantil para poder expor e apresentar as nossas pesquisas, feito uma pesquisa dias anteriores para poder elaborar o nosso trabalho de pesquisa e poder abordar para a comunidade capanemense, essa cultura, tentar resgatar um pouco dessa cultura. Um acervo fotográfico exposto próximo ao antigo Corito mostrava a realidade vivida por diferentes gerações. Nossa pesquisa ficou mais fundamentada na questão da memória fotográfica de Capanema. O que ela vem trazer? Ela tenta trazer a questão do laço identitário, de uma memória que já foi vivenciada, principalmente para aqueles mais velhos, e da juventude hoje que
não tem uma recordação de como era a Capanema de antigamente. Então a intenção desse trabalho é o quê? Criar esse laço, esse vínculo de identidade entre a sociedade capanemense e o que era que nós vivenciávamos no passado com esse trabalho produzido pela universidade. Claro que também a gente tenta fortalecer e estreitar os laços da comunidade acadêmica com a comunidade escolar e a comunidade da sociedade capanemense, de fato, em si, que é um pouco deficitária nesse sentido. Agora, o teu stand ele é super importante porque, como resgata a memória, tem muita gente procurando ver como era a antiga Assembleia. Aqui a pessoa vai encontrar? Não, porque a gente tem poucas fotos, não tivemos fotos a respeito da Assembleia, a gente não tem fotos a respeito da Assembleia, não conseguimos captar foto, mas é uma questão importante nesse caso. Capanema tem um acervo grande de fotografia. Onde vocês conseguiram as fotos? Bom, a maioria das fotografias que a gente conseguiu foi através do acervo catalogado na biblioteca, e umas também são do professor Luciano Demetrios, que ele tem no trabalho dele, e algumas a gente conseguiu também na internet. Quem vier aqui para o teu stand vai ver exatamente o quê? Qual a geração que está proposta aqui? Bom, a nossa proposta é falar de uma Capanema de meados do século XX, principalmente aqui, a década de 50 para frente, um pouco relacionando esse tempo. Ele vai variar nesse sentido. Uma das fotos que a gente tem importante é a questão do relógio aqui, que tem muita gente que não tem conhecimento do relógio, algumas onde era a estação de trem, o antigo mercado municipal e coisas desse tipo. Então a gente queria convidar, claro que está ficando um pouco tarde, mas queria convidar a prestigiar essa oportunidade e essa exposição que é muito importante para a nossa cidade. Segundo o coordenador do curso de História, professor Dário Pereira, a exposição nasceu da carência da cidade identificada pelos próprios alunos. A ideia é da universidade com os alunos de estágio 4. Os alunos se reuniram e foram divididos em 4 grupos. Eles compuseram uma parte dessa pesquisa documental, iconográfica e do patrimônio cultural a partir de algumas ausências sentidas na própria cidade. Nós fizemos um elenco de 13 temas e desses 13 temas 5 foram escolhidos para trabalhar. A história das lendas urbanas noturnas, os símbolos de Capanema, a religiosidade do município, a ideia da fotografia do patrimônio que se perdeu e o roteiro religioso e cultural que Capanema é possuidora. A ideia é recuperar um pouco dessa trajetória histórica perdida e reavivar na memória do povo capanemense a importância da sua trajetória histórica e cultural. Então os alunos acabam hoje essa atividade curricular prática com apoio da coordenação e com apoio de diversos parceiros como a Secretaria de Educação do município, porque serve para escolas, para as pessoas de Capanema e principalmente para a educação. Para o docente, o desenvolvimento cultural não depende apenas da disposição do poder público, apesar de contribuir. Independentemente de quem esteja no governo, nós vemos em várias esferas, a sociedade é espelho de quem a governa e vice-versa. Nós estamos todos numa região do Pará que sofreu influências muito grandes de outros povos, que montaram aqui também, aprenderam aqui, mas montaram aqui um grande aparato cultural. Então essas influências acabam permitindo que nós valorizemos outros referenciais culturais. Então, talvez não seja a ausência de uma política cultural. Talvez nós estejamos vivendo tempos muito fraturados na cultura, onde o papel do aluno, do professor, como um formador de opinião, seja talvez procurar, catalisar energias e esforços para se valorizar aquilo que é local, sem desprezar o global, mas também fazendo uma boa intervenção entre isso. Senão a gente vai acabar querendo criar culpados por coisas que a gente não conhece. Então acho que a interferência cultural é interessante, mas é preciso salvaguardar o que é o patrimônio local. Então essa exposição traz esse objetivo, a salvaguarda de todo o patrimônio que Capanema é possuidora, para que a gente deixe um bom legado, E essa turma soube, de forma muito disciplinar e competente, dar o seu contributo, e deixar a sua marca na Universidade Federal aqui no campo de Capanema. A exposição dos alunos da UFPA permaneceu o dia inteiro para visitação pública e já foi mostrada em outras ocasiões. Bom, a gente fez uma prévia dele lá na API, na Areia Branca, no CRAS da Areia Branca. A gente trabalhou um pouco esse trabalho com as imagens na questão e mostrou ela para os idosos, esse trabalho lá com a questão dos idosos. E foi um trabalho muito enriquecedor, porque a gente teve a experiência dele compartilhada com a gente. Eles viam as imagens e começavam a lembrar a sua infância, do tempo daquilo que viveram, questão relacionada ao trem, ao mercado municipal, ao centro comercial de Capanema do que é hoje. Então foi um trabalho muito importante, porque foi algo emocionante. Você vê no olho daquelas pessoas
como é que eu posso dizer para você, transparecer a emoção daquilo que eles vivenciaram, do que era o ontem e do que é hoje na nossa cidade. Olha, só frisando aí que essa é a turma de 2012, a primeira turma de História, né, de licenciatura em História da Universidade Federal do Campi aqui de Capanema. Vamos esperar para que no próximo processo vestibular possam abrir novas vagas aí, não só para curso de História, mas outros cursos também. A coordenadora do campus aqui de Capanema, a professora Rosa Helena, ficou de conceder uma entrevista exclusiva para a TV Mãe de Deus nesta sexta-feira, justamente para falar sobre o processo seletivo de 2017. Vamos falar de eleições. Olha, apesar de não ter sido eleito, mas teve uma votação expressiva, o candidato Beto, lá do São José, agradeceu aí os votos, né, que recebeu nas últimas eleições. Acompanhe. Nós estamos então aqui nos estúdios da TV Mãe de Deus. Vamos voltar a falar de eleições de 2016. A nossa Câmara Municipal aqui da nossa cidade era composta por 15 cadeiras, portanto 15 vereadores foram eleitos nas eleições de 2016, mas eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Mãe de Deus um dos candidatos mais votados desse pleito, que foi o Beto do São José. E aqui nessa conversa nós vamos falar sobre os números, vamos falar sobre esse processo eleitoral, vamos falar sobre a campanha, enfim, de 2016. Então, muito obrigado, Beto, por aceitar o nosso convite. E queremos começar falando aí como é que tu estás após as eleições. Emmanuel e telespectador da TV Mãe de Deus, eu estou muito feliz porque nós fizemos uma campanha onde nós nos empenhamos bastante e a resposta foi dada nas urnas, onde nós tivemos uma votação muito grande, praticamente 800 votos de amizade, 800 votos de pessoas que acreditam no meu trabalho, que queria eu como vereador. No entanto, por questões de coligação, a gente acabou não entrando. Mas eu aproveito para parabenizar o meu amigo Edinho da Pedreira, que ele vai sentar numa cadeira, também o Gerson, que é da coligação. Quero parabenizá-lo porque eles trabalharam bastante, eu trabalhei muito, mas eu acredito, irmão, que o que aconteceu nesta campanha, faltou um pouquinho de sorte, porque eu trabalhei demais. Eu tenho dito para os meninos que estavam envolvidos nessa campanha que nós, sem condições financeiras, trabalhando sem recurso, nós conseguimos fazer quase 800 votos. Mas para isso acontecer, nós tivemos que passar fome algumas vezes, lutando por esse objetivo. Porque tem hora que o dinheiro acaba e a gente vai para a luta assim mesmo. Então por isso eu quero parabenizar o Edinho, que é do meu partido, e o Gerson, que é da coligação. No entanto, dizer para as pessoas que não se chateiem por causa disso, porque vocês aqui colaboraram para que isso venha a acontecer, e eu estou muito feliz porque eu não posso ficar triste com a quantidade de votos disso daí. Eu até digo, sabe, mano, que eu estava no partido do PMDB. Eu fui até aconselhado a sair de lá e também era uma vontade minha, porque 3 vereadores de mandato, a gente concorrer com pessoas de mandato se torna difícil, né? E no entanto, eu tive mais votos que eles. Eu poderia estar no PP, um partido onde ninguém queria estar lá. Era um risco muito grande. E se eu tivesse no PP, eu era vereador hoje. Mas o incrível também que eu vejo nisso daí é que o Cabo Messias, que eu aproveito para parabenizá-lo, que se elegeu vereador com menos votos do que eu, ele estava no meu partido, e quando faltava um dia para as eleições, para o prazo final das inscrições, ele saiu do partido, e com isso ele levou também, se não me engano, 5 candidatos. E só bastava ter ficado um para que nós tivéssemos feito a terceira vaga e eu seria vereador hoje.
No entanto, são coisas que acontecem. Eu acho que aí tem força maior nisso daí. Tá certo. Bom, a gente vai falar então justamente, Beto, dessa questão de coligação. Vamos falar sobre coligação, porque olha, muita gente não entende essa questão de coligação, não sabe como é distribuído os votos. Bom, então eu tenho a relação aqui dos candidatos eleitos, dos 15 candidatos eleitos. E o Beto, né, ficou em 16º lugar. 11º. Na relação, você ficou em 16º lugar com 791 votos, né? No geral, se fossem computados numericamente, você estaria em 11º lugar. Mas falando de coligação, você ficou em 16º. Para entrar realmente, para obedecer o critério de coligação, você ficou em 16º lugar com 791 votos. E aí o que é que a gente quer falar para as pessoas? É que a coligação PHS e PSB juntas, elas somaram mais de 5.000 votos, sendo que o PHS contribuiu com quase 4.900 e poucos votos. Quer dizer, somente o PHS praticamente conseguiu juntar tantos votos e conseguiu colocar 2 vereadores da coligação, mas apenas um do PHS, que foi o Edinho da Pedreira. Então eu digo assim, como é que fica o sentimento de vocês? Vocês trabalharam, vocês arrumaram a maioria dos votos para eleger um candidato de outro partido. Não fica meio chato isso? Fica, na verdade, alguém que veio somente com os votos, né? Foi. Mas eu não me chateio com isso, a gente sabe que essas coisas acontecem. E a gente, para ter feito o segundo, eu acho que faltou 93 votos, se eu não me engano, para fazer o segundo do PHS. Eu não vejo outra questão. O que faltou mesmo foi um pouquinho de sorte. Mas para falar sobre coligação, votos válidos em Capanema nesse ano de 2016 votaram 39.048 pessoas, dividido para 15 vagas, que dá um total de 2.603 votos. É isso que as pessoas precisam entender. Então nós fizemos quase 6.000 votos, essa que é a verdade. Então, se o Gerson também tivesse trazido mais um candidato de 93 votos, eu também era vereador hoje. Realmente eu vi as pessoas com esse sentimento, poxa, o cara veio para cá só tirar a nossa vaga. Mas aconteceu, eu não posso me chatear, muito pelo contrário, eu tenho que parabenizá-lo. A votação dele foi uma votação muito grande. Eu trabalhei bastante quando chegou no sábado à tarde, eu ia dar mais uma volta no bairro São José, onde eu resido, e as minhas pernas travaram, eu não consegui mais andar. Eu tive que parar naquele momento, disse, vá pegar o carro porque eu não aguento mais. E o menino pegou e a gente continuou o trabalho. Quando foi 1h da madrugada é que eu entrei em casa para tomar um banho e dormir. E às 7 da manhã eu já estava de pé para ir votar e continuar o meu trabalho. Eu só parei às 5 horas da tarde do domingo. Mas eu não tenho que me lamentar. Eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer ao povo que confiou esse voto na minha pessoa. Bom, então a gente, só para encerrar essa parte de coligação aí, você percebeu aí, né? Total de eleitores dividido pelo número de cadeiras. Então, cada coligação aí tem que ter nessa faixa de 2.600 votos para poder eleger um vereador. Muita gente falando com a gente aí na rua dizia, por que a pessoa não se elege pelo número de votos? Porque, olha, no caso, o Beto em 11º lugar. Se fosse esse critério aí, pelo menos 4 candidatos não teriam entrado. 4 candidatos. Se fosse em ordem numérica, pelo menos 4 candidatos não teriam entrado, porque, como o Beto, outros 3 candidatos somaram mais votos do que os 4 últimos candidatos. Então, é um critério injusto aqui no Brasil, é um critério injusto. A Justiça Eleitoral precisa rever essa questão, porque, olha, eu votei num candidato e elegi outro. Então fica esse sentimento de frustração do eleitor. Eu acho que deve ser revista essa questão aí. Bom, Beto,
terminaram as eleições, né? Como é que fica a tua relação com o candidato eleito, que era da coligação, o candidato eleito à prefeitura de Capanema? O prefeito Chico Neto, ele tá de parabéns, toda a equipe que trabalhou, porque é muita gente envolvida nesse trabalho, muita gente contribuiu, mas o Chico Neto, ele tá de parabéns porque da primeira vez que eu conversei com ele, que eu era do grupo do Claudionor, e eu acho que eu contribuí para que o Claudionor passasse para o grupo do Chico. Então, a primeira vez que eu falei para o Chico, eu falei esses dizeres para ele: Chico, você foi muito perseverante, você nunca desistiu do seu objetivo de ser prefeito de Capanema, e Deus vai lhe dar uma oportunidade e você honre, porque se Ele está lhe dando é porque Ele quer que você faça um bom trabalho. E o Chico tem tudo para fazer um bom trabalho, porque ele é uma pessoa muito competente, ele é uma pessoa do povo, do povão, é uma pessoa amiga de todo mundo. Então o Chico tem tudo para fazer um ótimo trabalho. E ele fazendo um ótimo trabalho, provavelmente em outras oportunidades, ele se candidatar para outra, como deputado estadual, provavelmente ele se elegerá, porque o que vai acontecer com o Chico Neto, tudo depende do trabalho que ele fazer em nossa cidade, porque a gente vê que 9 vereadores saíram, e eu até fiquei dizendo que um deles eu achei até uma injustiça, porque tem um que eu considero que tem um trabalho fantástico, e no entanto ele não se elegeu, mas que ele tenha paciência, agradeça a Deus, porque é Ele que determina tudo. Mas voltando a falar do Chico, a minha relação com o Chico é uma relação muito boa. Mais do que ninguém, eu torcia sempre por ele. Na última campanha eu estive do lado dele, mas o momento foi agora. E que ele aproveite, abrace esse mandato e faça valer a pena. É isso que eu tenho a dizer para o Chico Neto, e também dizer para as pessoas que confiem no Chico, porque o Chico é uma pessoa do bem e que fará certamente um ótimo trabalho. Muito bem. Bom, terminando então essas eleições, o Beto deve retomar as suas atividades, né? Ele é coordenador do setor São João, coordena 7 comunidades e até 8 comunidades, né? Que é o maior setor da nossa paróquia, o setor São João, já que também aderiu agora ao setor, a comunidade de Nova Assis, né? Portanto, são 8. E aí os trabalhos, né? Continuou o programa no rádio, né? A Comunidade em Ação, que era um programa bastante frutuoso, bastante ouvido pelas pessoas. E você volta às suas atividades normais, né, Beto? Sem dúvida nenhuma, eu preciso descansar um pouco, porque esses 45 dias de trabalho, eles valeram por um ano de trabalho, sem dúvida nenhuma. Conforme eu costumo fazer, eu me indoo em tudo aquilo que eu faço. Eu acho que se eu tive a oportunidade de hoje ser um coordenador de setor, as empresas onde eu passei, eu tive muito sucesso, é porque eu gosto de me doar naquilo que eu faço. E principalmente quando a gente faz algo que a gente ama. Eu disse nesta campanha, eu falava sobre 2 coisas, que eu não abria mão do voto consciente. Esse era um do meu perfil, até porque ele estava até lá no Santinho, vote consciente. Mas eu também falava sobre outra coisa, que as pessoas de bem precisam se envolver em política, porque enquanto as pessoas de bem não se envolverem em política, quem está tomando conta do nosso dinheiro são pessoas que não têm responsabilidade com o bem comum. É verdade. Bom, o Beto falou aí no início dessa entrevista que faltou sorte. Olha, eu acredito que, além de sorte, faltou também um pouquinho mais dessa questão da consciência, porque nós vimos nessa campanha, nós não temos prova, nós não temos foto, nós não temos vídeo, mas nós sabemos, e a Justiça Eleitoral sabe também, a polícia sabe, todo mundo sabe, que houve compra de voto muito grande
apesar da Justiça Eleitoral ter feito uma campanha muito grande de conscientização, mas infelizmente o poder aquisitivo ainda prevaleceu nessa campanha e teve muita gente boa aí que se elegeu porque comprou muito voto. Não temos provas, nem estamos acusando e nem dando nomes aqui a ninguém, mas nós sabemos que isso acontece, infelizmente. O voto consciente ainda é um sonho um pouco distante, né, Beto? Eu vi uma diferença de 4 anos para cá, que as pessoas estão mais conscientes, sim. No entanto, ainda há muita gente que, se não tiver um pouquinho, elas não querem votar. Pessoas mesmo me pediam alguma coisa, eu dizia, não, eu não abro mão da consciência do voto. E eu até no dia da eleição, houve um comentário, eu fiquei muito triste com isso, porque uma pessoa saiu dizendo que eu tinha sido preso por compra de voto. E eu quero dizer para você, meu amigo, telespectador da TV Mãe de Deus, que para mim é uma honra eu saber que tiveram 781 pessoas que votaram em mim porque confia. Mas quero dizer também que muita gente me ajudou. Não se constrói uma votação dessa daí sozinho, se constrói quando tem pessoas, camaradas, pessoas amigas que se envolvem de corpo e alma, como muitos me ajudaram. Eu só não posso citar nome aqui, porque eu vou deixar alguém de fora e eu teria que citar o nome dos 781, mas tiveram pessoas que se doaram de corpo e alma nesta campanha, pessoas que doaram seu serviço, que não me cobraram nada e que eu tenho muito que agradecer. Essas pessoas, quando assistirem essa entrevista, elas vão saber que elas estão no meio dessas pessoas que eu aqui digo. Então eu quero agradecer de coração, agradecer primeiramente a Deus por ter proporcionado uma campanha limpa, uma campanha onde eu me doei totalmente e, como você disse, eu deixei os trabalhos pastorais e foquei somente na campanha política. E isso daí não é um mérito só meu, é mérito de todas as pessoas que se envolveram e eu quero agradecer de coração, porque o trabalho foi feito, o trabalho foi reconhecido, como eu disse, faltou só um pouquinho de sorte. Acho que tem força maior. Meu muito obrigado e de coração eu agradeço a todos. Ok. Bom, a gente agradece então, Beto, a tua presença aqui nos estúdios da TV Mãe de Deus. Nós vamos convidar os candidatos também para se manifestarem, candidatos inclusive eleitos, vamos trazer aqui, né, no decorrer da semana, para ter essa conversa pacífica, essa conversa cívica e, acima de tudo, uma conversa de esclarecimento. Muito obrigado. A gente volta aí agora para os estúdios da TV Mãe de Deus, para o jornal Mãe de Deus Notícias. Pois é, de qualquer maneira valeu a pena concorrer, né? Vamos falar de festividade. A comunidade de Nossa Senhora de Nazaré está em festa e no próximo sábado já acontece a trasladação. Atenção, hein? A partir das 18 horas sai a trasladação lá da comunidade de Nossa Senhora de Nazaré em direção à Igreja Matriz, num belíssimo percurso todo iluminado. E no domingo, dia 9, nós temos aí a procissão da padroeira lá do bairro da Areia Branca. Então nós temos aí uma grande procissão que faz comunhão com o Círio de Belém. Se você não puder ir a Belém para o Círio, você tem a oportunidade de viver a sua devoção, a sua fé aqui mesmo em Capanema, tá? Sábado e domingo tem festa da comunidade de Nossa Senhora de Nazaré. Participe! Olha, nós vamos fazer um breve intervalo para o apoio cultural. No segundo bloco nós vamos voltar a falar de eleições 2016, que só dessa vez fazendo uma avaliação. Como foi esse processo aqui na nossa cidade? Não saia daí, nós voltamos já.